Por que Jesus orou a Deus se ele é Deus? Essa é uma pergunta que muitos têm feito. Lendo os evangelhos, vemos Jesus frequentemente se retirando para orar. Por exemplo, no livro de Lucas nos é dito: mas ele se retirava para lugares solitários e orava. Lucas capítulo 5, versículo 16. Se Jesus é Deus, não estaria ele se comunicando consigo mesmo? É uma pergunta justa e curiosa, que nos convida a explorar as profundezas da humanidade de Jesus e de sua natureza divina. Existe um único Deus que eternamente existe como três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso não significa que existam três deuses, mas sim um Deus em três pessoas. Assim como a água pode ser gelo, líquido ou vapor, e ainda ser água, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e ainda é um só Deus. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João capítulo 14, versículo 26. Aqui, Jesus fala do Espírito Santo como uma pessoa distinta, enviada pelo Pai e agindo em nome de Jesus, mostrando a unidade e os papéis distintos dentro da Trindade. Agora, dentro dessa compreensão, surge uma pergunta que tem intrigado muitos. Se Jesus é Deus como parte da Trindade, por que ele precisava orar? Essa pergunta vai ao cerne do ministério terreno e da missão de Jesus. Jesus, sendo totalmente Deus e totalmente homem, dedicava tempo à oração. Vamos explorar como suas orações revelam seu relacionamento com o Pai, cumprem seu papel na terra e nos ensinam sobre a natureza da comunicação com Deus. Junte-se a nós enquanto buscamos entender a bela complexidade das orações de Jesus e o que elas significam para nossas próprias vidas. Jesus é alguém extraordinário e único, porque é tanto Deus quanto uma pessoa como nós simultaneamente. Isso significa que Jesus é Deus. Ele pode fazer coisas que apenas Deus pode fazer, como realizar milagres especiais e resgatar pessoas de maneira única. Mas ele também é humano. Ele sentia fome, experimentava dor e morreu. É como ter dois conjuntos completos de tudo em uma pessoa. Imagine ter todos os superpoderes, mas também viver como uma pessoa comum, passando por tudo o que passamos, exceto que ele nunca fez nada de errado. Acreditamos nisso porque ajuda a entender como Jesus poderia fazer coisas incríveis, mas também saber como é ser uma pessoa. A natureza de Jesus é um dos mistérios centrais da fé. É na compreensão tanto de sua divindade quanto de sua humanidade que Jesus realizou sua vida, morte e ressurreição. Através das orações, Jesus nos mostrou a melhor maneira de falar e viver com Deus. Além disso, Jesus nos mostra a sua submissão ao Pai. Pois Jesus viveu de uma maneira que nos mostrou que ele não fazia nada por sua própria vontade. Ele disse: muito verdadeiramente, vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, senão o que vir o Pai fazer, porque tudo o que este faz, o Filho também faz. João capítulo 5, versículo 19. Isso significa que Jesus esperava que Deus mostrasse o caminho antes de fazer qualquer coisa, assim como uma criança observa e aprende com seus pais, e não tenta fazer as coisas sozinha. E quando as coisas ficaram realmente difíceis, pouco antes de ser levado e colocado na cruz, Jesus orou intensamente. Ele disse: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas capítulo 22, versículo 42. Isso mostra que ele confiava no plano de Deus mais do que em seus próprios sentimentos, mesmo quando estava com medo. Outro propósito das orações de Jesus foi ensinar os discípulos a orar. Jesus não manteve sua vida de oração em segredo. Ele a compartilhou com seus amigos, os discípulos. Um dia, eles pediram a ele que os ensinasse a orar. Ele disse: Quando orardes, dizei: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Lucas capítulo 11, versículos 1 a 4. Nessa simples oração, conhecida como o Pai Nosso, Jesus mostrou a eles que a oração é falar com Deus sobre tudo, dizendo que seu nome é especial.
pedindo o que precisamos, pedindo perdão pelos erros que cometemos e pedindo ajuda para viver corretamente. Jesus também nos mostrou que ele experimentou emoções e necessidades humanas, assim como qualquer um de nós. Em um jardim chamado Getsemane, onde há oliveiras, Jesus sentiu uma tristeza profunda, daquelas que fazem o coração pesar tanto que é difícil suportar. A Bíblia diz: "Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo." Mateus capítulo 26, versículo 38. Imagine Jesus, conhecido por curar e ajudar os outros, agora sobrecarregado por uma tristeza tão intensa que ele disse que quase poderia matá-lo. Ele caminhou um pouco mais adentro do jardim, caiu com o rosto em terra, orando a Deus e disse: "Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Contudo, não como eu quero, mas como tu queres." Mateus capítulo 26, versículo 39. Esse cálice do qual ele falava era como um símbolo para a difícil tarefa que ele sabia que precisava realizar: morrer na cruz. Ele não queria sofrer, mas estava disposto a fazer o que Deus queria. Em outra parte da Bíblia, em Lucas capítulo 6, versículos 12 e 13, mostra Jesus buscando força e conselho. Diz assim: "Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou os seus discípulos, e escolheu 12 dentre eles, dando o nome de apóstolos." Antes de tomar uma decisão importante, escolher seus 12 amigos mais próximos que o ajudariam a compartilhar seus ensinamentos, Jesus passou a noite inteira conversando com Deus. Não foi apenas um papo rápido, mas horas pedindo ajuda e orientação. Quando orou a noite toda, Jesus mostrou que ele também precisava de apoio, sabedoria e força, e ele encontrou isso se conectando profundamente com Deus. Essas histórias nos lembram que Jesus não era apenas uma figura espiritual, mas também uma pessoa que sentia emoções profundas e tinha necessidades como qualquer outra pessoa. Ele sentiu uma tristeza avassaladora e procurou lugares tranquilos para pedir orientação, mostrando que é aceitável fazermos o mesmo quando enfrentamos tempos difíceis ou decisões importantes. Quando exploramos as histórias e ensinamentos da Bíblia, descobrimos que Jesus não apenas viveu uma vida exemplar. Ele viveu a vida humana perfeita, cumprindo toda a justiça. Isso significa que ele viveu em completa obediência e submissão a Deus, seu Pai. Algo que achamos difícil fazer todos os dias. A Bíblia nos diz no livro de Hebreus: durante os dias da sua vida na terra, ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Hebreus capítulo 5, versículos 7 e 8. Foi assim que Jesus, mesmo sendo filho de Deus, aprendeu a obedecer por meio das coisas que sofreu. Suas orações não eram apenas sussurros no silêncio, mas apelos apaixonados, cheios de lágrimas reais. No entanto, ele sempre obedecia, não importa o que lhe custasse. Filipenses capítulo 2, versículo 8, adiciona mais uma camada a isso quando diz: "E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz." Jesus não obedeceu apenas quando era fácil. Ele obedeceu até o ponto de morrer uma morte dolorosa e humilhante na cruz. Sua vida não foi uma série de escolhas fáceis. Era uma constante submissão à vontade de Deus, mesmo quando essa vontade o levava à cruz. O que é verdadeiramente notável sobre a vida de Jesus é que ele era totalmente humano como nós, com os mesmos sentimentos, as mesmas tentações e as mesmas dores. No entanto, de maneira oposta a nós, ele nunca falhou em sua obediência e submissão. Cada ação, cada palavra e cada pensamento estavam em perfeita sintonia com o que Deus queria. Ele não viveu para si mesmo, mas para Deus e para nós. A vida perfeita de Jesus é significativa porque fez algo extraordinário por nós. Onde falhamos em ser justos, sua vida nos oferece uma chance de sermos vistos como justos diante de Deus. É como se ele fizesse a prova da vida e tirasse 100% em nome da humanidade. Então, quando cremos nele, é como se sua pontuação perfeita fosse colocada em nosso registro. Imagine tentar seguir uma receita perfeitamente sem cometer um único erro. Para nós isso é impossível.
Podemos misturar os ingredientes errados, medir incorretamente ou cozinhar demais a refeição. Mas Jesus, na cozinha da vida, seguiu a receita de Deus sem erro. Ele viveu a vida que deveríamos viver e nos ofereceu a recompensa como se a tivéssemos conquistado. Quando entendemos a obediência e submissão perfeitas de Jesus, podemos apreciar o presente incrível que nos é oferecido através da fé nele. É um presente que nos encoraja, não porque podemos merecê-lo, mas porque é dado livremente, um testemunho da vida perfeita que ele viveu em nosso lugar. Na vida de Jesus, a oração não era apenas algo que ele fazia por dever religioso ou como uma exibição pública. Era natural e essencial como respirar, uma linha de vida para seu Pai, mostrando assim a importância da oração na vida de Jesus. Era através da oração que Jesus mantinha a comunhão com o Pai. Portanto, a oração para Jesus era sobre manter-se conectado. Era como o vínculo inquebrável entre uma criança e um pai. Mesmo que Jesus fosse filho de Deus, ele ainda conversava com Deus, mostrando-nos que dependia de sua conexão para força e orientação. Isso nos diz algo poderoso sobre a oração. Não é apenas sobre pedir coisas. É sobre manter nosso relacionamento com Deus fresco e vivo. Olhe o que aconteceu logo após Jesus ser batizado. E aconteceu que, por ser Jesus batizado e sair da água, e estando ele em oração, o céu se abriu. Lucas capítulo 3, versículo 21. Neste momento, o próprio céu pareceu descer, afirmando esse relacionamento profundo. Jesus estava em contato constante com seu Pai, e foi durante essas conversas que coisas incríveis aconteceram. Decisões foram tomadas, força foi dada e o amor foi compartilhado. A oração também era um ato de amor e confiança dentro da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus expressou sua confiança no Pai por meio da oração. Por exemplo, quando estava prestes a ressuscitar Lázaro dos mortos, ele disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves. João capítulo 11, versículos 41 e 42. O agradecimento não era para exibição. Era o filho falando ao Pai, confiante de que era ouvido, uma troca íntima de confiança e amor. Isso nos mostra o cerne da oração. É sobre confiança. Quando oramos, estamos entrando nesse círculo de amor e confiança que existe desde antes do tempo. Estamos dizendo a Deus: dependo de você, confio em você, assim como Jesus fez. Finalmente, a oração foi como Jesus abraçou plenamente o ser humano, nos mostrando que precisamos de Deus. Jesus mostrou isso durante toda a sua vida e quando a vida ficou difícil. Antes de ser preso, ele foi orar em um jardim chamado Getsêmani. Ele estava profundamente perturbado com o que estava prestes a enfrentar, a morte na cruz. Ele orou: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas capítulo 22, versículo 42. Aqui ele está lutando, mostrando-nos que é aceitável trazer nossos medos mais profundos a Deus, mas também mostrando-nos que, no final das contas, a oração é sobre dizer: Deus, confio mais no teu caminho do que no meu. Portanto, a oração na vida de Jesus era sua maneira de permanecer próximo a Deus, mostrando confiança e amor dentro da família de Deus e vivendo plenamente sua vida humana com todas as suas altas e baixas. Quando oramos, estamos seguindo os passos de Jesus, conhecendo Deus de perto e pessoalmente, confiando nele com nossas vidas e abraçando o que significa ser verdadeiramente humano, assim como Jesus fez. Especificamente no livro de João, capítulo 17, versículo 9 a 23, encontramos um momento muito tocante quando Jesus, chamado Filho de Deus, fala com seu Pai em nome de seus amigos, que incluem não apenas os discípulos com ele naquele momento, mas todos nós que acreditaremos nele. Ele ora por sua proteção, alegria, união e para que sejam separados e puros na verdade da palavra de Deus. Jesus diz: Eu oro por eles. Não estou orando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. João capítulo 17, versículo 9. Isso nos mostra que Jesus tinha uma preocupação especial por seus seguidores. Ele conhecia os desafios que enfrentariam no mundo e pediu a Deus que cuidasse deles. Mas ele não para por aí. Ele também ora por todas as pessoas que acreditam nele através da mensagem dos discípulos. Não rogo somente por estes,
mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. João capítulo 17, versículo 20. Isso significa que Jesus pensava em cada um de nós lá atrás. Ele pediu ao Pai que todos nós pudéssemos ser um, assim como Ele e o Pai são um. É como se Ele quisesse que todos estivessem na mesma família, unidos, trabalhando juntos em amor. Em outra parte da Bíblia, na primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, temos uma explicação clara de um grande trabalho que Jesus tem. Diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Agora, um mediador é como uma ponte ou alguém que fica no meio para ajudar duas outras pessoas a se entenderem e resolverem as coisas. Antes de Jesus, as pessoas estavam separadas de Deus por causa de suas transgressões ou pecados. Jesus veio para consertar essa lacuna. Ele viveu uma vida perfeita, depois morreu por nossos pecados e ressuscitou, mostrando que tem poder sobre o pecado e a morte. Ao fazer isso, ele se tornou o único intermediário entre nós e Deus. Quando erramos ou fazemos coisas que não deveríamos fazer, Jesus está lá para falar com Deus em nosso nome. É como se ele estivesse dizendo: eu cuido dessa pessoa, Pai. Eu paguei o preço pelos erros deles. Isso é incrível, porque significa que podemos ir direto a Deus através de Jesus. Não precisamos de outra pessoa ou coisa para falar com Deus por nós. Jesus é nossa linha direta com Ele. Quando oramos, podemos orar em nome de Jesus, e Ele falará por nós, garantindo que permaneçamos conectados a Deus. Então, em termos simples, Jesus se importa tanto conosco que fala com Deus sobre nossas necessidades, nossa proteção e nossa unidade uns com os outros e com Ele. E como nosso mediador, Ele é a razão pela qual podemos ter um relacionamento pessoal com Deus. Ele fica no meio, garantindo que, apesar de nossas falhas, ainda podemos estar próximos de Deus. A oração é como um lugar secreto, onde nos sentamos com Deus para falar sobre tudo em nossos corações, incluindo o grande trabalho que Ele tem para nós. É onde obtemos a força para fazer coisas que parecem grandes demais para nós. Escolher os amigos certos para nos ajudar e até fazer coisas incríveis que mostram a todos como Deus é grandioso. Na noite antes da crucificação, Jesus se sentiu angustiado. Ele sabia que teria que passar por algo super difícil. Então, o que ele fez? Ele não tentou ser corajoso sozinho. Ele orou, e quando o fez, um anjo do céu apareceu para ele e lhe deu força. A Bíblia nos conta isso em Lucas capítulo 22, versículo 43, dizendo: e apareceu-lhe um anjo do céu para o fortalecer. Isso nos mostra que quando temos grandes tarefas a realizar, podemos orar como Jesus fez, e Deus nos enviará ajuda. Agora, escolher as pessoas que estarão ao seu lado nos momentos de felicidade e dificuldades é super importante. Jesus teve uma grande decisão a tomar ao escolher seus discípulos. Esses homens seriam os responsáveis por dar continuidade ao seu trabalho depois que ele se fosse. Então ele não escolheu qualquer João ou Bob. Ele passou uma noite inteira falando com Deus sobre isso. A Bíblia nos conta em Lucas capítulo 6, versículos 12 e 13. E aconteceu que, naqueles dias, subiu ao monte para orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. A noite toda de Jesus com Deus foi sua maneira de garantir que ele tivesse a equipe certa. Quando temos escolhas importantes a fazer, como escolher nossos amigos ou formar uma equipe, podemos dar uma pausa e falar com Deus sobre isso, assim como Jesus fez. Há aqueles momentos em que você precisa que algo enorme aconteça, como um verdadeiro milagre. Quando Jesus estava prestes a trazer seu amigo Lázaro de volta dos mortos, ele não simplesmente estalou os dedos. Primeiro, ele conversou com Deus. Ele agradeceu a Deus por sempre ouvi-lo, o que foi como um filho dando um grito ao seu pai por estar sempre presente. Isso é o que ele disse em João capítulo 11, versículo 41 e 42. Então tiraram a pedra do lugar onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao meu redor,
para que creiam que tu me enviaste. Jesus nos mostrou que, mesmo quando estamos prestes a fazer algo incrível, não se trata de exibir nossas habilidades, mas de mostrar a bondade e o amor de Deus. Ele falou com Deus primeiro para deixar claro que as coisas incríveis que estavam prestes a acontecer eram graças a Deus, não apenas a Ele. Portanto, a oração não se trata apenas de pedir coisas, é sobre se preparar para fazer coisas grandiosas, fazer escolhas inteligentes e dar crédito a Deus pelas coisas incríveis que Ele faz através de nós. É como uma linha direta de superpoder que está sempre aberta, não importa o quê. Em nossa jornada para entender por que Jesus, que foi reconhecido como Deus, orava a Deus, desvendamos alguns pontos vitais. Vamos recapitular. Primeiramente, abordamos a natureza de Jesus como totalmente divino e totalmente humano. Essa natureza dual é essencial para compreender as razões por trás de suas orações. Como Deus, Jesus é a segunda pessoa da Trindade, mas como homem, ele viveu dentro das limitações da humanidade. Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 8. Em segundo lugar, exploramos o conceito da Trindade, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Três pessoas distintas, mas uma em essência. Jesus se comunicava com Deus o Pai, mostrando-nos a relação perfeita dentro da divindade. João capítulo 10, versículo 30. Agora, a importância das orações de Jesus é extensa. Elas revelaram sua confiança em Deus o Pai, modelando a dependência da sabedoria e força de Deus mesmo diante de desafios. Suas orações, como aquela no jardim do Getsemane: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Lucas capítulo 22, versículo 42, mostram sua submissão à vontade de Deus, oferecendo vislumbres de sua missão para redimir a humanidade. Além disso, a oração de Jesus serviu como um vislumbre íntimo de seu ministério. Ele orou por seus discípulos e por todos os crentes, pedindo união e proteção. João capítulo 17, versículos 20 a 23. Isso reflete seu papel como intercessor e revela a profundidade de seu amor e comprometimento com sua missão. Convidamos você a refletir sobre o exemplo de Jesus e considerar o papel da oração em sua própria vida. Jesus frequentemente se retirava para lugares solitários e orava. Lucas capítulo 5, versículo 16. Se o Filho de Deus viu a necessidade de orar, quanto mais nós, seus seguidores, precisamos cultivar uma vida de oração. Seu exemplo não é apenas um ritual a seguir, é um convite para fomentar um relacionamento pessoal com Deus, onde podemos colocar nossos fardos e encontrar orientação e conforto. Na quietude de nossos momentos com Deus, lembre-se de que a oração é um presente, um diálogo e uma oferta de paz na qual você é bem-vindo a participar. Ao refletir sobre a vida de Jesus, considere como sua própria vida de oração se alinha com seu exemplo. Que sua vida o inspire a buscar a Deus sinceramente, a ouvir e falar, a pedir e submeter-se e, através disso, que você venha a conhecer o profundo amor e a presença de Deus em sua caminhada diária. Agora oremos. Pai Celestial, nós nos aproximamos de Ti em humilde adoração, reconhecendo Tua sabedoria infinita e a profundidade do Teu amor, que muitas vezes ultrapassa a compreensão humana. Ao contemplarmos a vida de Jesus, Teu Filho e nosso Salvador, nos vemos refletindo sobre o mistério de suas orações a Ti. Senhor, reconhecemos que nas orações de Jesus vemos o reflexo perfeito de humildade e dependência. Assim como Ele olhou para Ti, nós também levantamos nossos olhos e corações em oração, buscando orientação, força e um relacionamento mais próximo contigo. Nos momentos em que lutamos para entender as complexidades divinas, pedimos por uma fé simples e infantil que confia em Tua bondade e em Teu plano. Ensina-nos, ó Deus, a emular Jesus em sua atitude de oração, sabendo que mesmo sendo Deus, Ele se curvou em comunhão contigo e somos convidados para esse espaço sagrado de conversa e intimidade contigo. Através de seu exemplo, possamos compreender a importância da oração como um meio de expressar nosso amor, nossas necessidades e nossa gratidão. Em nossas vidas diárias, enquanto enfrentamos nossos próprios desafios e alegrias, lembremo-nos do exemplo de Jesus,
para que em cada momento, seja de triunfo ou provação, nos voltemos para Ti em oração, assim como Ele fez. Que Sua vida nos lembre que em nossas fraquezas encontramos Tua força, em nossas dúvidas encontramos Tua sabedoria, e em nossa solidão encontramos Tua presença reconfortante. Abençoa-nos com a paz que vem do conhecimento de que Tu estás sempre ao alcance, ouvindo os sussurros dos desejos de nossos corações. Fortalece-nos com o mesmo Espírito que estava em Cristo Jesus, para que em todas as circunstâncias encontremos a coragem de dizer: não a minha vontade, mas a Tua seja feita. Em nome santo de Jesus oramos. Amém.